Essa com certeza é a pior fase, é a primeira fase. É a fase em que abre-se a ferida e a gente está magoada, a gente não entende o que está acontecendo, está assustada, a gente pensa no problema 24 horas por dia e a sensação é de ter tantas borboletas no estômago que a gente não consegue nem se alimentar. Mas na verdade é o metabolismo da gente que acelerou. Nessa angústia a gente perde peso, então vai acontecendo tudo ao mesmo tempo e para quem tem filhos pequenos então, que a gente não consegue dar conta de cuidar deles. Então a gente precisa de uma ajuda externa, mas ao mesmo tempo a gente não quer pedir ajuda com medo do que a família vai dizer, se a família vai entrar, se vai ter alguma discussão. Então, essa primeira fase realmente é uma fase de muita dor, é aquela fase que a gente diz, o chão abriu e o céu caiu na nossa cabeça. É porque realmente a gente não entende por que o marido está agindo daquele jeito, por que ele traiu, por que arrumou um amante, por que estava mentindo. E aí a gente não consegue se encaixar naquela situação. E muitas mulheres, por desespero, acabam tentando até suicídio, porque não querem mais aquela dor dentro delas, porque realmente dói muito. Segundo, porque assim, sem discernimento espiritual, aí a gente acaba desabafando para todo mundo. A gente conversa com o pessoal da padaria, se a gente for no mercado, conversa com a mulher do caixa, se passar alguém na rua, a gente acaba falando, e tudo isso é a intenção de que a gente culpe o marido. É para que alguém diga, nossa, por que ele fez isso com você? Nossa, como ele foi ruim. Mas o que a gente quer não é estar certa, é tentar resolver a situação. Por outro lado, muitas mulheres começam desesperadamente a buscar a Deus. E nessa ânsia por buscar a Deus, nesse desespero, ela ora dia e noite, entre as madrugadas, fazendo propósitos com o Senhor, e sem dó nem piedade, ela rasga a alma ali diante de Deus, como se fazendo aquilo o marido fosse voltar no dia seguinte, ou daqui a uma semana, e se falar que o marido vai passar um ano fora de casa, a mulher desespera. Eu lembro que na minha vez, uma amiga foi me visitar, e ela olhou para mim e disse assim, e se Deus só trouxer ele daqui a um ano, Raquel? Aquilo entrou como uma faca na minha alma, sabe? Como se ela dissesse assim, um ano, e eu pensasse, não, um ano é impossível. Naquela época a gente estava com bebê gêmeos de 3 meses. Então assim, eu pensava, um ano, os meninos já vão ter mais de um ano e não vão ter o pai aqui. Então todas as coisas que a gente busca na nossa mente são justificativas para ter aquele homem de volta, para ter aquele casamento de volta. E o deserto não é sobre restaurar o casamento. A realidade é dura de se enfrentar. As orações são desesperadas na primeira fase. Tem muito lamento, muita murmuração, lágrimas, memórias, como era a vida antes e o que vai ser agora. Parece que o sol nem brilha lá fora. Os dias parece que são todos cinzas, sempre de sol, de chuva sem sol. Mas na verdade o que está fraco é a nossa fé. É o equilíbrio emocional da gente que não tem mais, está zero. É a esperança em ter aqueles pensamentos de e agora? Não tem mais jeito. Será que há restauração no meu casamento? E agora? Será que ele vai querer voltar agora que ele está com a amante, diz que está feliz e postou nas redes sociais? Então são muitos porquês e são muitos e agora, e se na nossa cabeça. E isso traz uma falta de paz, isso traz uma agonia. Então a pessoa tenta até a reconciliação. Eu lembro que em uma das noites eu liguei para o meu marido e falei, por favor, tá doendo muito na minha alma. E a única coisa que ele conseguia fazer é jogar a culpa toda sobre mim. Se você está na fase 1, não tenta reconciliação, não implora, não tenta ser o Espírito Santo na vida do seu marido, não manda versículos bíblicos, não manda mensagens religiosas, nem em vídeos, não tenta fazer a ficha dele cair, a ficha não vai cair, não tenta ir atrás da amante, por favor, não faz isso, você é a esposa dele, você não precisa chegar a esse nível, você só precisa se colocar debaixo da poderosa e potente mão de Deus. Então, mesmo que a tua família diga para você separar, diga que você é bonita, diga que você é jovem, você precisa seguir sua vida, aguarda no Senhor, espera no Senhor. Eu sei que tá doendo, eu sei que essa fase é difícil, é uma fase que realmente dói a alma, a gente não consegue dizer que tem uma dor normal, porque realmente é uma dor espiritual. Não tenta trocar ofensas, não usa teu filho, não usa teus filhos como moeda de troca, não deixa teus filhos perceberem toda essa situação, guarda a mente e o coração dos teus filhos. E quando vier a vontade de fazer ofensas, vai diante de Deus orar, pede a Deus uma pessoa para você conversar. Eu lembro que isso foi muito libertador na minha vida, na época do deserto. Eu lembro que eu pedi muito a Deus, eu lembro de ter lido, uma carta lá em Timóteo,
que Paulo mandou para Timóteo, ele dizia que as mulheres mais velhas, elas ensinam as mais novas. E eu comecei a pedir isso a Deus: Senhor, que eu tenha uma mulher mais velha para conversar comigo, para me dizer o que fazer. E o Senhor mandou essa mulher para mim. Então, quando eu precisava desabafar, quando eu estava com raiva, quando tinha alguma situação que ele fazia que me deixava muito chateada, era para ela que eu ia falar. E ali ela me dava uma palavra de ânimo, me dava uma palavra do Senhor, dizia como eu tinha que fazer e eu fazia. Então, minha irmã, a realidade é dura de se enfrentar, mas eu tenho certeza que o Senhor não nos trouxe para o deserto para morrer, como os israelitas disseram. Era melhor termos morrido no Egito, que lá a gente tinha pão e carne. Não, o Senhor trouxe para ver grandes maravilhas. Foi no deserto que os israelitas puderam ver a glória de Deus e todos os outros povos souberam do que Deus fez no povo dele, no meio do povo dele, enquanto estavam no deserto. Então, o que Deus quer fazer com você não é te ver sofrer. O sofrimento faz parte. Mas o que Deus quer é trazer para você um renovo, é te libertar da dependência emocional do teu marido, é te libertar desse casamento que era tudo para você e tirava Deus do trono dele. Então o foco do deserto é trazer a tua restauração pessoal e te libertar. Eu sei que tá doendo agora, tá doendo mesmo, você tá se sentindo humilhada, seu marido já começou a postar nas redes sociais, as pessoas já estão sabendo, você tem vergonha de sair na rua e encontrar os amigos em comum de vocês, os familiares, e tudo isso mistura na sua cabeça, a única coisa que você pensa é em arrancar essa dor com a mão mesmo aí de dentro, mas não faz isso. Não fica com o controle da tua vida na tua mão, não. Entregue esse controle na mão de Deus e pede para Ele te governar, porque enquanto você fizer as coisas com a sua própria força, com as suas mãos, vai dar errado. Então confia no Senhor. Essa dor vai passar. Deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. O Senhor te colocou aí só de passagem. Você não vai ficar nessa posição de sofrimento. Aproveita esses momentos de sofrimento para ter os teus momentos com Deus, para conversar com Deus, para colocar diante de Deus tudo o que tem acontecido. Ele está vendo, mas Ele quer te ouvir. É assim que a gente se relaciona. Você liga para uma amiga e lá você conta todas as coisas que você quer, que aconteceram, ou pede um conselho. A mesma coisa é Deus. Você está nesse momento aí, conta para Ele o que está acontecendo, o que está deixando tua alma doente, o que está doendo na tua alma. E pede uma resposta, porque a oração não é um monólogo, só você fala. Fique em silêncio por um tempo que o Senhor vai te responder. Eu lembro de tantas experiências que eu tive com Deus no deserto e eu nem acreditava, porque na verdade anteriormente eu era só uma religiosa. A religião era um amuleto para mim. Eu estava na igreja 3, 4 vezes na semana e mesmo assim eu era só uma religiosa. Eu não conhecia Deus de verdade. O Deus que eu lia, que eu cantava, que eu chorava, não é o mesmo Deus que se revela para a gente no deserto, porque esse é o verdadeiro Deus. É o Deus sem religião. É o Deus sem aquela sensação de que está fazendo alguma coisa por sentimento, não, é por mandamento. Amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Então eu quero te animar, minha irmã, você que está na primeira fase do deserto, confia no Senhor, essa dor vai passar, eu te garanto que pode ter certeza, minha irmã. Toda essa dor, minha irmã, vai fazer sentido enquanto você vive o processo, enquanto está no caminho e também depois que você vence essas 4 fases, que você vence o deserto da restauração. Aproveita e clica agora mesmo aqui na descrição desse vídeo e adquire o e-book Restaurando Minha Vida e Meu Casamento, Vencendo as 4 Fases do Deserto. Aprenda comigo tudo aquilo que o Senhor passou para mim de orientação, tudo aquilo que eu vivi em relação ao deserto, às fases do deserto, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, não só através do meu testemunho, mas também com tudo aquilo que Ele me ensinou em todo esse processo.